Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui da página, do canal, que também é uma página no Instagram. Inclusive, me recomendo vocês a me seguirem lá, já que lá a gente consegue ter uma abordagem mais dinâmica e diária sobre a conexão de chama. E hoje eu vim trazer um assunto para vocês, gente, dentro daquela série que a gente está fazendo sobre a jornada de chamas, falando sobre os principais desafios e obstáculos, e também vou dar algumas práticas para vocês fazerem para ajudar a superar esses desafios. Então vamos lá, né? Vamos lá ver como é que funciona essa conexão. A gente sabe que a conexão de chamas gêmeas é uma conexão marcada por vários desafios que vem aí para fazer com que a gente desenvolva e pratique a nossa paciência, a nossa fé, a nossa capacidade de amar. E também por conta das nossas próprias questões de cura, de ressignificação e transmutação, né? Então vamos falar aqui dos principais. Antes de citar, quero deixar claro que cada conexão vai ter as suas particularidades. Então pode ser que um desses desafios que eu fale não pegue tanto na tua jornada. Pode ser que você esteja passando aí por outros desafios, tá? Eu vou falar só os mais comuns, os mais fáceis da gente ver com maior frequência dentro dessa jornada. O primeiro, que é assim, eu acho que é o campeão, é a comunicação, né? Essa comunicação aqui, gente, envolve vários mini desafios dentro dela. A gente tem um desafio da comunicação quando a gente não tem comunicação nenhuma com nossa chama, quando há um silêncio completo durante essa separação. A gente tem a dificuldade da comunicação quando a gente ainda está precisando de cura, então sempre tem um mal entendido, um fala uma coisa, o outro entende outra, porque a gente ainda não dominou muito nem a nossa linguagem interna, né? E às vezes a gente tem dentro da gente alguns padrões e comportamentos um pouco mais densos que a gente traz de outros relacionamentos e acaba reproduzindo sem ter consciência. Então, existe a dificuldade de expressar os sentimentos, existe a dificuldade de falar de forma assertiva, existe a dificuldade de ser vulnerável ao ponto de falar sobre os próprios medos. Existe a dificuldade de não querer abrir completamente qual é o desejo que se tem em relação à conexão. Então, essa comunicação, quando ela não é assertiva, clara, aberta, vulnerável, ela sempre gera mal entendidos e conflitos, né? Que é o que leva muitas vezes à separação e etc e tal. O segundo desafio, que eu sei que em um momento ou outro da jornada pega a gente, sim, principalmente quando a gente já está nesse processo há mais tempo, fica um pouco cansativo, que é o processo de autodescoberta e cura, né? Algumas pessoas aí, seja por má informação, seja porque não entendeu muito bem, ou mesmo por fake news que são espalhadas aí no meio, acham que esse processo de autodescoberta e cura vai ser assim. Você entrou na dinâmica, botou lá uma lista do que tem que curar, curou aquilo, pronto e acabou. Gente, a nossa vida é um processo contínuo de autodescoberta e cura. A gente nasce com coisas a serem trabalhadas, curadas e evoluídas, e a gente vai morrer ainda com questões que precisam ser trabalhadas, evoluídas e curadas. É um processo contínuo, a gente passa a nossa vida toda se trabalhando, a gente passa a nossa vida toda evoluindo. A diferença é que, logo quando a gente entra nessa jornada, o nosso gêmeo, ele desperta o gatilho daquilo que está mais latente a ser curado, a ser entendido. Então, são os gatilhos dos processos de cura mais difíceis, mais complicados, que talvez se não existisse
esse incentivo do teu gêmeo, você nunca olharia, porque são coisas desconfortáveis, são coisas que traz medo, são coisas que traz mágoa, que traz dor. Então, ele, o gêmeo, né, independe se você é o feminino ou o masculino da conexão, o ele que eu tô falando aqui é o gêmeo, engatilha essas curas para que a gente vá para esse processo. Uma vez que esse processo de curas mais pesados passe e a gente aprende a navegar por essa jornada, a gente passa por outras curas, sim, mas fica mais fácil, fica mais leve, a gente aprende a navegar por esses processos sem sofrer tanto, sem doer tanto. Mas assim, é importante vocês entenderem que, devido à profundidade dessa conexão, a gente sempre vai ser confrontado com as nossas próprias feridas emocionais e padrões de comportamento prejudiciais que estão ali precisando dessa cura. É um processo doloroso, sim, tá? Não vou mentir para vocês, não vou aqui dourar a pílula. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu não gosto dessa visão mais romântica, conto de fadas da jornada. É um processo doloroso, sim, é desafiador, sim, mas uma vez que a gente consegue ver a nossa própria evolução, a própria melhora da nossa energia, isso se torna gostoso. A gente começa a se apaixonar por essa versão nossa que está surgindo. E isso é muito essencial para o nosso crescimento pessoal e para o progresso da relação de chamas, tá? E o terceiro desafio que eu quero citar aqui hoje, que se eu pudesse colocar assim numa estatística, a cada 10 clientes que me procuram, 9 sofrem com isso, que é a distância ou a separação. A distância aqui eu divido em física e emocional, tá? Porque você pode ter sim um distanciamento físico da tua chama, como é o meu caso, da chama morar do outro lado do mundo, no outro estado, numa outra cidade, ou você pode ter uma separação emocional. Muitas vezes vocês moram na mesma rua, mas vocês estão num processo de distanciamento emocional para fazer as curas. E independente de que tipo de distância seja física ou emocional, é um desafio. Às vezes a gente passa por essa distância por circunstâncias externas, né? Como eu falei, cada um mora num lugar, ou muitas vezes até quando se conheceu morava no mesmo lugar, mas de repente um se muda. Mas às vezes também essa separação é causada por questões emocionais, né, que eu falei no tópico anterior, medos, inseguranças, querer repetir padrões tóxicos de relacionamentos passados, X questões aí, tá? As questões emocionais, eu acredito que é uma das coisas que é muito particular de conexão para conexão. Mas assim, o que a gente precisa entender sobre esse processo de distância e separação é que, uma vez que a gente consegue achar o equilíbrio, achar a confiança dentro desse período, jogar para o universo, confiar no tempo divino, a gente volta a perceber que o vínculo espiritual nunca some. A tua chama pode estar a milhões de quilômetros de distância de você, pode estar sem falar com você há décadas, mas quando você se concentra no vínculo espiritual, você vai perceber que ele está ali. E uma coisa que eu também gostaria de falar sobre essa questão da distância e do processo de separação é que, pela nossa visão carnal, né, pela nossa visão enquanto encarnado, pode parecer meio sem sentido. Porque a gente vai se separar, porque a gente não pode curar junto. Mas às vezes, gente, as coisas emocionais que a gente tem para curar são tão pesadas, são tão difíceis, que não seria justo, com uma conexão tão evoluída, tão espiritual, que vibra tão alto, não seria justo a gente fazer essa cura dentro. Pensa quando você está curando. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você aí durante teus relacionamentos passados tinha muita crise de ciúme, né? Um ciúme excessivo, aquele ciúme meio obsessivo. Aí você
entre em contato com a tua chama. Imagine se vocês não separassem, ela ter que ficar ali, aguentando esse processo de ciúme obsessivo. Ou mesmo, vou colocar ao contrário. A tua chama, ela vem de relacionamentos onde ela tinha um comportamento bem frio, bem distante, porque não sabe lidar com os próprios sentimentos, não gosta de ter sentimentos. Imagine se você tivesse ficar num relacionamento com essa chama, vendo ela fria, vendo ela distante, ela não se abre, ela não consegue falar. Então, a separação muitas vezes é uma forma de proteção, sim, da conexão, tá? E aí, como é que a gente supera esses desafios, né? Eu tenho algumas atividades para propor para vocês que são muito básicas, a gente consegue fazer assim diariamente e não precisam de sessões energéticas, sessões terapêuticas. Claro que uma ou outra prática que eu vou falar aqui pode pegar um pouco mais, porque a gente tem alguns problemas de programação de matriz, né, programação aqui da Terra, como a impaciência, o imediatismo, a ansiedade. Então, pode ser que para um ou outro alguma prática que pese, então não hesite também em procurar ajuda, tá? Você não precisa passar por essas experiências todas sozinho. Mas quais são as práticas, né? A primeira, que eu acho assim, a essencial, a básica, comunicação autêntica. Ah, Sheila, mas eu não estou falando com meu gêmeo. Entenda, comunicação autêntica começa interna. Quando você começa a ser autêntico com você mesmo, honesto, verdadeiro com você mesmo, sobre teus próprios sentimentos, tuas próprias necessidades, começa a deixar as tuas emoções surgirem sem julgamento, sem sem repressão. Quando você começa a aceitar aqueles lados teus que não são tão bonitos de ser visto muito assim, vamos dizer assim, você começa a desenvolver a compassividade dentro de você. E uma vez que você entenda essa tua linguagem, jogar essa linguagem para o outro fica muito mais fácil. Então, eu não estou falando com meu gêmeo. Aproveita esse momento para desenvolver essa comunicação autêntica interna. Até porque você pode não estar falando com teu gêmeo fisicamente, mas lembra que a separação emocional e a separação espiritual não existe dentro dessa conexão. Então você pode praticar essa comunicação também na tua mente, na energia que você joga para a tua chama. A segunda prática, que também eu acredito assim que seja uma muito básica, que é o autoamor e o autocuidado. Gente, essa jornada, sendo bem sincera com vocês, 90% dela não vai ser sobre o outro. 90% dela não vai ser sobre o teu gêmeo, vai ser sobre você. Sobre como você cuida de você, como você se nutre, como você recarrega as tuas energias, a importância que você dá para as tuas necessidades. Como você lida com as tuas questões de cura, com as tuas mágoas, com os teus ressentimentos. Qual o valor que você se dá. Então, antes de querer, porque eu quero ajudar meu gêmeo, né? Eu ouço muito vocês falando isso comigo em consulta. Ou mesmo, porque eu quero meu gêmeo, porque eu preciso do meu gêmeo. Antes disso, vamos voltar para o básico. Como você está lidando com você? Como você está cuidando de você? Como você está se amando? Como você está se vendo? Então, independente do que está acontecendo externo, isso aqui deve ser o básico. Se voltar para dentro e desenvolver esse relacionamento, tá? E a terceira, que durante muito tempo, quando eu ouvi isso, eu dava muita risada e me irritava muito ouvir isso, porque eu sempre fui uma pessoa bastante impaciente, sendo muito sincera com vocês, mas hoje eu entendo de onde vem essa frase, e realmente faz muito sentido, que é confiar no processo divino. Gente, cada desafio, cada obstáculo, cada separação, cada silêncio, tudo nessa jornada tem um propósito maior.
lembrem-se que a união física é o detalhe. Então, tudo que vocês passarem nessa jornada vai ter um propósito maior. Seja crescimento, seja evolução, seja aprofundamento de práticas espirituais, enfim. É muito importante que vocês sempre pensem assim, porque essa jornada é muito exaustiva. E eu sou a primeira a falar isso com vocês. Isso é muito exaustiva. Tem hora que cansa, tem hora que parece que não vai acabar nunca, tem hora que parece que você cura e nada acontece. Mas quando vocês confiam que tudo está acontecendo por um propósito e que existe um motivo para as coisas não estarem acontecendo da forma que vocês queriam, a perspectiva ela muda e a gente consegue enxergar a magia da conexão de uma forma mais ampla. Então, é muito importante confiar na sabedoria do universo, tá? Eu falo isso por experiência própria. Qualquer dia aí eu posso contar para vocês algumas coisas que eu passei no meu processo de separação e que depois eu entendi que tinha sim motivo, apesar de na hora que eu passei eu ter berrado, ter esperneado, ter feito birra com o universo, ter ficado puta, enfim. Mas hoje eu entendo que tem sim motivo, tem propósito, tá? E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje para a gente falar um pouquinho sobre os desafios e obstáculos. Essa semana eu apareci pouco, né, em vídeo, mas é porque eu tô passando por alguns processos de cartaz. Meu gêmeo lá tá passando por algumas experiências de cura e de resgate de fragmentos e acaba me envolvendo muito e algumas coisas que eu mudei na minha rotina. Enfim, essa semana eu tô meio cansada, então eu preferi não aparecer em vídeo, mas a gente não podia deixar de falar disso com vocês. Falar também que na segunda-feira a gente vai ter um eclipse e o vídeo de segunda vai ser só falando sobre esse eclipse. Então não deixem de assistir, porque vai ser um eclipse que está trazendo assim muita coisa, está trazendo muita transformação, está trazendo muita movimentação e muita mudança, tá? E dito isso, dito desse eclipse segunda, eu vou deixar um conselho para vocês. Esse final de semana, o que vocês puderem descansar, o que vocês puderem se alimentar bem, beber bastante água, vai facilitar bastante esse processo de transmutação que vai começar na segunda, tá? Então é isso, um excelente final de semana para vocês e eu vejo vocês segunda-feira.